Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um mini curso aqui no canal e nesse mini curso a gente vai aprender a usar Spring Cloud Configuration e Spring Boot Actuator em conjunto nos nossos microserviços. A gente vai começar criando o primeiro microserviço, depois a gente vai definir o setup desse microserviço, testar, verificar como está ficando a estruturação dele. A gente vai adicionar as configurações, as primeiras configurações, depois a gente vai recuperar os valores desses arquivos de configuração. Depois a gente vai conhecer o Spring Boot Actuator, ver como ele funciona, como é a sua arquitetura, enfim, todos esses detalhes. E, claro, a gente vai criar o nosso config server, primeiro rodando local, depois a gente vai apontar para o GitHub. E, ao final, a gente vai integrar o nosso primeiro microserviço com o config server e ele vai consumir as configurações direto desse microserviço. E, ao final, a gente vai ver como atualizar as informações de configuração do config server sem reiniciar nenhum microserviço. Então, é isso. A gente se vê depois da vinheta. A gente vai abrir o Spring Initializer e vamos gerar o projeto. Se você por acaso estiver utilizando uma versão paga do IntelliJ ou a Spring Tool Suite, apesar de a Spring Tool Suite ser baseada no Eclipse e não funcionar 100% perfeito, pode ser que você esteja utilizando. Então, você vai fazer isso aí na própria IDE. Nesse caso aqui, a gente vai fazer no Spring Initializer, porque ele é mais prático para a gente trabalhar. Se você estiver na IntelliJ na versão Free, que é a que eu vou utilizar, a versão Community, então use o Spring Initializer para montar o projeto para você. Aqui você vai escolher um projeto Maven. É possível usar Gradle, mas eu não recomendo. A gente vai ter algumas customizações que só são possíveis no Maven. A linguagem utilizada vai ser o Kotlin. E a versão do Spring Boot é a 3.0 M4 ou Milestone 4. Não use versões abaixo da versão 3.0.0. Eu estou gravando antes do lançamento oficial. Quando você entrar no Spring Initializer daqui a alguns meses, que sai em novembro a versão final, então daqui a 3 meses vai estar 3.0. Eu vou dar suporte a partir da 3.0.0. Se você vier com 2.7, eu não vou te ajudar. Você vai ter que pesquisar no Google. Acima disso, beleza, mas antes da versão 3 não tem suporte. Beleza, o Group ID, que vai ser br.com.erudium. O nome do Artifact ID vai ser Greeting Service. Vou copiar esse nome de pacote aqui. Não vai ter uma descrição. O Package Name vai ser dessa maneira aqui. A gente vai usar o Java 18 e vamos empacotar com o empacotamento default, que é o jar. Perfeito, agora a gente vai escolher as dependências. Add Dependencies. Primeira dependência que a gente vai adicionar o Spring Boot DevTools. Para que essa dependência serve? Serve para Live Reload. Ela vai recarregar a sua aplicação assim que você fizer uma alteração nela. Isso funciona muito bem no Eclipse e no Java. Já no IntelliJ não é perfeito. Eu expliquei na sessão anterior como que habilita o Live Reload na IntelliJ. Apesar de ele não ser perfeito, ele funciona na maioria das vezes. O que eu vou fazer, pessoal, eu vou pegar esse trecho específico, como algumas pessoas provavelmente avançaram da sessão anterior, e vou adicionar lá no final do curso, na sessão chamada FAQ, em que eu ensino como habilitar o Live Reload no IntelliJ. Beleza, o DevTools é para isso. Se a sua máquina é lenta e não performa muito bem, então talvez seja interessante não adicionar essa dependência, uma vez que ela é só para Live Reload. E aí vai ter o inconveniente, você está sempre parando e subindo novamente a aplicação. Fora isso, funciona normal. Como a gente vai subir vários microserviços simultaneamente, pode ser que a sua máquina comece a ter problema de performance, se ela for mais fraca. Então, uma forma de você economizar recursos é desabilitar o DevTools. Perfeito. Próxima dependência é a dependência de Web, Spring Web. Esse Build Web Including RESTful Application. Se não aparecer aqui, basta você vir aqui na busca e digitar Web. Beleza. Adicionamos também Web. Perfeito. Vamos adicionar mais uma dependência que é o Actuator. O Actuator, pessoal, é para você acompanhar como está a sua aplicação, o estado da sua aplicação, sem ter que abrir a aplicação, sem ter que acessar.
Então vou acessar aqui, adicionado o Actuator. Próxima dependência, o Spring Cloud Config. Add Dependencies Config. E no caso, você vai adicionar o Config Client. Existe também o Config Server. A gente vai adicionar o client. Então são essas dependências, todas são requeridas, menos o Spring Boot DevTools, que, como eu disse, se você tem problemas de performance com a sua máquina, talvez não seja interessante usá-lo. Perfeito! Assim que a gente define todas essas propriedades, basta clicar em Generate. Se você está na Spring Tool Suite ou na IntelliJ versão paga com os plugins do Spring Boot, você tem essa interface aqui de forma transparente na própria IDE. Então, vou clicar em Generate. Save. Beleza. Vou mostrar na pasta. E aqui está o artefato gerado. Vou abrir esse arquivo. Vou abrir a pasta da seção 7, que é essa seção Spring Cloud Configuration and Actuator. Abro esse cara e vou extrair aqui. Perfeito. Aqui eu tenho o POM e o source, os demais você pode deletar. Beleza, removido. Agora, pessoal, vou copiar esse caminho e vou na IntelliJ. Clico em Open, colo o caminho e aqui está o Greeting Service. OK, está importando, isso pode demorar um pouco, dependendo do que você tem de dependências do Maven em cache. Se você não estiver fazendo pela primeira vez, possivelmente vai ser mais lento do que para mim. Aqui a gente tem um projeto Maven, como a gente já viu nas sessões anteriores. E a gente tem algumas classes iniciais. Aqui está o POM da aplicação. O POM é o arquivo em que são armazenadas as dependências, né? A gente vai subir o projeto para Java 18. O Kotlin é essa versão mesmo, 1.7.10. Vou abrir o PowerShell aqui e vou verificar qual versão que a gente tem instalado. Beleza, é 1.7.10 mesmo que a gente vai utilizar. Posso fechar e é isso. Spring Cloud Version é o 2022.004 Milestone 4. Spring Boot 3.0 Milestone 4. E o que a gente configurou lá, o Actuator, Starter Web. Essas dependências aqui são para trabalhar com Kotlin e Spring Boot. Sem essas três dependências não vai funcionar. Aqui a gente tem o Spring Cloud Config, o DevTools logo abaixo e por fim as dependências de teste. E aqui a gente tem o Dependency Management, o plugin de build para construir uma aplicação Kotlin e ao final a gente tem os repositórios Maven. A gente já viu sobre isso na sessão anterior, então não vou entrar em tantos detalhes. Perfeito. Vou fechar esse cara. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai abrir aqui o Resources e vamos deletar Static e Templates. A gente não precisa disso aqui. Como a gente adicionou o Spring Web, ele adiciona esses dois caras aqui para trabalhar com Spring MVC. Beleza? Vou mudar esse Application Properties para Application YAML. Shift F6. YML e aí está. Beleza? Se por acaso não aparecer dessa maneira aqui, geralmente aparece a sugestão de instalar esse plugin do Spring Boot. Esse plugin é free, então não se preocupe com custos. Beleza, outra coisa que eu vou fazer é renomear esse cara aqui. Shift F6, deixe marcada a opção Rename Tests, Startup, Enter, e ele não renomeou os testes. E nem renomeou aqui dentro também. Shift F6. Startup. Ok. Agora você marca aqui para mudar o nome dos testes. Aqui está saindo um pouco... Não está aparecendo direito porque eu tive que aumentar muito a fonte para aparecer no vídeo de uma forma que ficasse mais legível para vocês. Select All. Ok. E aí ele vai mudar os testes também. Beleza, pessoal. Então, tá definida a estrutura inicial. Não tem nada funcionando ainda, né? Se eu subir essa aplicação, ele não tem nenhum... Ele apenas vai iniciar, mas sem nada de funcionamento prático. Continuando, a gente vai
iniciar a implementação desse microserviço, a gente vai pegar o que a gente fez na sessão anterior e vai adaptar algumas coisas. Não se preocupe se você avançou da sessão anterior, é coisa bem simples e não vai te afetar. Pelo menos eu acho que não vai te afetar. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou acessar aqui o código da sessão 5, a primeira pasta, a primeira coisa que a gente fez na sessão 5, e vou abrir o código src main kotlin br com erudio. E aqui a gente vai copiar o greeting e o greeting controller. Ctrl C. Vamos voltar para o IntelliJ e a gente vai colar esse cara aqui. Beleza? É isso aí mesmo. O greeting, se você não viu, recebe um long e uma string, um ID e uma string. E o greeting controller devolve um hello world. E aí você vai falar, Leandro, de novo hello world, cara? Não é possível. E os microserviços, quando vai começar? Calma, fica tranquilo que a gente já vai chegar nesse ponto. Eu vou usar isso daqui, pessoal, para a gente parametrizar esse cara aqui através de propriedades no Application YAML ou através de configurações. A gente vai ver isso ao longo dessa e das próximas aulas. Beleza, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tentar subir a aplicação. A gente vai ter um erro e a gente vai entender por quê, para minimizar a quantidade de perguntas que vocês vão fazer. Então, eu já vou mostrando os erros que podem acontecer. Então, você clica sobre o Startup ou tecla Ctrl Shift F10 com o Startup selecionado e escolhe Run Startup KT. Perfeito, e a gente teve um problema. Vou expandir aqui, ó. A aplicação falhou ao inicializar. E aí ele explica por que aconteceu esse erro. Esse erro aconteceu porque ele não conseguiu acessar as configurações. Então, tem alguma coisa errada com as configurações. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque a gente adicionou a dependência do Spring Cloud Config, aqui, voltando aqui, esse cara aqui, mas a gente não configurou o cara. Então, vai dar problema mesmo. Vou comentar. Ctrl Shift barra comenta e descomenta. Então, perfeito. Salvei. Se eu tentar subir novamente, aí sim vai funcionar. Primeiro, tem que recarregar o POM, né? Claro, senão ele não vai reconstruir o projeto. Ok. A partir de aqui, eu não preciso mais clicar com o direito sobre Startup. Ele já fica memorizado aqui. E aí basta eu escolher a configuração e inicializar. Aplicação subindo, vamos conferir, a aplicação inicializou, e se você vier aqui, ele inicializou, expôs um endpoint na porta 8080 e expôs o endpoint padrão Actuator. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, vamos para o navegador e a gente vai acessar o localhost greeting. E me devolve um hello world, como a gente já viu na sessão anterior, e também me devolve um parâmetro, se eu passar um parâmetro. Perfeito. Você deve estar se perguntando, Leandro, mas para mim não aparece formatado dessa maneira aqui. Se você não viu a sessão anterior, nela eu expliquei que eu preciso instalar esse plugin JSON View. Então, vou vir aqui em gerenciar extensão, desabilitei ele e provavelmente é assim que você está vendo se você avançou a sessão de nivelamento. Se eu habilitar novamente, ele vai formatar de uma forma mais elegante. Se você não estiver vendo dessa maneira, instale o JSON View. Perfeito? Posso fechar isso aqui. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente parametriza essas informações aqui em diferentes idiomas. Então a gente vai dar os primeiros passos em direção à customização com o Spring Cloud Config. A gente vai recuperar informações do Application YAML através de Configuration Properties. Antes da gente continuar, pessoal, vou fazer o seguinte, vou copiar esse resources e vou colar no teste, porque ele não criou aqui para mim. Add. Ele não habilitou, mas com o tempo o próprio IntelliJ vai adicionar esse íconezinho aqui. Perfeito. Mais algumas coisas que a gente vai fazer é um refactoring. F6 e eu vou mover esse cara para o pacote model. Ok. Add. Vou fazer o mesmo com o greeting controller. F6.controllers. Yes. Ele criou os dois pacotes e assim fica um pouco mais organizado.
Perfeito, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai customizar algumas coisas no Application YAML. A gente vai vir aqui, Server, Port, e aqui ele já sugere, Port igual a HTTP 8080, Enter, e a gente vai usar exatamente a 8080. E agora a gente vai definir o nome da aplicação, Spring.application name, essa terceira opção aqui. Qual vai ser o nome da aplicação? A gente vai usar o mesmo nome que a gente atribuiu aqui, Greeting Service. Shift F6, Ctrl C, colo aqui e o name é esse, Greeting Service. Perfeito. Abaixo a gente vai adicionar algumas propriedades que a gente mesmo vai definir. Eu vou chamá-las de Greeting Service, que são as configurações da nossa aplicação. Nesse caso não tem nenhuma sugestão, né? Então eu coloco 2 pontos, Enter, e aqui a gente vai definir a saudação, greeting. Então a gente vai passar essa saudação, como vai ser a saudação, através do arquivo de configuração. Eu vou adicionar aqui um olá, que é a saudação em português, e o default value. Qual vai ser o default value? Vai ser mundo. Beleza, definida a configuração, que vai ser olá mundo. Depois a gente vai parametrizar isso daqui em inglês, espanhol, enfim, em outras línguas. E a gente vai usar uma classe de configurações para ler essa informação. New Kotlin class file, o nome dessa classe vai ser greeting configuration. Enter. Vou desmarcar essa opção aqui. Beleza, greeting configuration criada. Agora a gente vai definir as configurações dessa classe. Essa classe vai ter um @component. Ela vai receber uma anotação @component. Segunda opção aqui, Spring Framework Stereotype. E além do component, a gente vai ter o @configuration properties. Terceira opção aqui. Perfeito, adicionado o configuration properties. Agora, pessoal, a gente vai definir 2 atributos para esse cara. A gente não pode adicionar esses atributos pelo construtor, senão não vai funcionar. Então vou adicionar aqui um greeting, 2 pontos, string. Essa string pode ser eventualmente nula. Então, null. Beleza. Ctrl D para duplicar esse cara. E o próximo valor é o default value. São as mesmas propriedades que a gente pega aqui, ó. Default value é esse cara aqui, ó. Ctrl C, greeting configuration. Inclusive, a gente precisa passar aqui o configuration properties, uma propriedade. A gente já vai fazer isso. Então aqui eu coloco o default value. Só que nesse caso eu preciso colocar camel case. O Spring Boot vai ser esperto o suficiente para conseguir pegar. A outra propriedade que a gente precisa é isso aqui, ó. Ctrl C, greeting service. E aí eu digo para o Spring de onde que ele vai pegar o valor que ele vai atribuir a esses 2 atributos aqui. E eu vou pegar de greeting service. Eu pego isso no application YAML, esse cara aqui. Dentro de greeting service tem o greeting e tem o default value, que são exatamente as 2 propriedades que a gente tem aqui. Perfeito. Então está funcionando. Na próxima aula, a gente vai ajustar o controller para ler essas configurações aqui dinamicamente. Até o momento, a gente tem as configurações de saudação como Hello World. São as propriedades padrão. E a gente vai customizar isso para recuperarmos do Application YAML através do arquivo de configuração. Antes da gente continuar, ele não mudou aqui o pacote. Então, vou clicar aqui, Change File to Package, e aí ele muda para o Package Controllers. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o Greeting Configuration. Vamos ver ele para Config. F6 e vou escolher aqui Config. Ok, movido. Vamos ver se ele mudou também. Nesse caso ele mudou. O Greeting ele mudou corretamente. Perfeito. Então, posso fechar esse cara. Greeting Configuration também. E a gente vai focar agora no Greeting Controller. O que a gente tem no nosso Configuration, na verdade? A gente tem o valor default, né?
que no caso é o Word, mas se mudar o idioma, isso aqui precisa ser parametrizado. Então, eu vou passar o default value como uma string vazia. Agora, a gente precisa recuperar as informações do configuration. Então, eu vou adicionar aqui um private late init var. O nome dessa var vai ser configuration do tipo greeting configuration. Essa segunda opção aqui. Perfeito. Então, assim a gente já injeta as configurações de forma totalmente transparente. Se você está achando isso aqui meio nebuloso, não está entendendo por quê, então recomendo que você volte à sessão anterior e dê uma olhada no porquê dessas coisas. Perfeito. Vou só mover esse cara para cima do counter. Ctrl X, Ctrl V, beleza. Ctrl Y para apagar a linha. E a gente vai definir aqui o retorno parametrizado. Primeira coisa que a gente vai fazer é, se o name for nulo ou for vazio, então a gente vai atribuir um valor para ele. If name, e aqui a gente vai verificar se o cara não é nulo, né? Ponto is empty, segunda opção, que vai verificar se ele é vazio e se ele não é nulo. Então, o name vai ser igual a configuration.default value. E assim a gente pega da configuração. Aqui ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Ah, esse cara é um val, então não dá para mudar. E além disso, pessoal, eu não posso usar o var aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto, que é criar uma nova variável que vai ser o seguinte. Vou chamar essa variável de value name igual a name, beleza? E aqui eu vou setar no value name, beleza? Value name e aqui também no value name, perfeito. Assim eu removo a parte dos problemas. Agora, pessoal, a gente tem o hello que também vamos pegar das configurações. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, hello cifrão configuration.greeting. Acho que é greeting. .greeting. Beleza. Assim a gente pega as configurações. A aplicação já está em execução, inicializada, mas eu acho que o DevTools não recarregou. 9,51, agora é 10,10. Vou clicar no martelinho aqui e com isso ele deve fazer o reload. Beleza, recarregou. Então, às vezes, você vai precisar reconstruir manualmente. Mas, de toda maneira, é melhor que ficar parando e subindo a aplicação. Vamos voltar para o navegador. Se eu recarregar aqui, vai estar em português, né? A gente teve um erro. Ele não conseguiu ler a nossa propriedade. Vamos entender por que isso aconteceu. Vamos minimizar isso daqui. Perfeito. Vamos expandir o console. Propriedade não inicializada. Acesso à propriedade não inicializada. Vamos verificar aqui a nossa injeção. Deixa eu minimizar o console. Mas é lógico. Aqui eu não adicionei um @auto_wired. Segunda opção. Agora sim vai funcionar. Vamos voltar aqui no terminal. Será que o DevTools vai conseguir se achar? Vamos fazer o build novamente aqui. Ok. Vamos voltar para o navegador e conferir se está realmente funcionando. Beleza? Vamos recarregar e agora tem que devolver um Olá Mundo em português. Beleza, ele me devolveu um Olá Mundo em português, só que tem esse problema aqui. A gente vai ver como resolver. Beleza, vamos passar parâmetros, name, e devolver um Olá Semeru Erúdio. Só que está zoado, né? Esse caractere aqui não está correto. Vamos ajustar isso. Voltando para a IntelliJ, vou minimizar isso aqui, voltar aqui do lado, e a gente vai ver esse arquivo Open in Explorer. Beleza, vou clicar com o direito, Edit with Notepad, um editor de texto plano. Ele abriu aqui na outra janela.
Beleza, vou expandir esse cara. E o que tem de errado com esse cara? Vou copiar isso aqui. Vamos vir aqui em encoding e está ANSI. Não vai funcionar mesmo. Vai trocar aqui por UTF-8. Ele já trocou, bagunçou aqui, né? Ctrl V. Salvo novamente. Posso fechar esse arquivo. Posso fechar essa pasta. Vamos recarregar novamente a aplicação. Basta clicar no martelinho aqui. Ele vai reconstruir novamente. Voltando para o browser, eu acredito que agora vai funcionar corretamente. Beleza? Agora sim. Olá, Semeru Erúdio. Sem parâmetros. Olá, mundo. Perfeito, pessoal. Funcionou. Está de acordo com o esperado. E na próxima aula, a gente vai conhecer uma ferramenta que a gente pode combinar com o Spring Cloud Configuration para tornar a nossa aplicação ainda mais poderosa. Esse cara é o Spring Boot Actuator. Além do endpoint padrão que você configura nos seus controllers, o Spring Boot também cria para você automaticamente outro endpoint, que é o endpoint do Actuator. O que esse cara faz? Ele expõe endpoints úteis que você pode acessar para conferir como está o status da sua aplicação. Aqui a gente tem o próprio endpoint do Actuator, é esse próprio endpoint aqui. Aqui a gente tem o endpoint de Health, como é o status da sua aplicação. Você pode usar isso daqui para verificar se a sua aplicação está funcionando. Temos também o Health Path. E claro, esses são só alguns dos parâmetros que a gente pode acessar no Spring Boot Actuator. Na verdade, a gente pode configurar diversas propriedades que a gente vai exibir ou não na nossa aplicação. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui no IntelliJ, vamos abrir o Application YAML novamente, vou expandir aqui, eu vou adicionar antes do Greeting Service a propriedade Management. E qual propriedade que a gente vai utilizar? Management Endpoints, não Endpoint, Endpoints, Web, beleza, ponto Exposure, e aqui a gente define o que a gente vai expor. Você pode escolher endpoint por endpoint que ele vai expor, por exemplo, Health, se você quiser exibir só ele, enfim, tem várias possibilidades. Eu vou mostrar todos para vocês conhecerem cada um deles. Basta colocar, entre aspas, simples, asterisco, e aí vai exibir todos os endpoints do Actuator. Vou construir novamente o projeto. E antes a gente tinha apenas 3 resultados, 3 URLs. Se a gente recarregar isso daqui, claro, a gente precisa fazer novamente o build. Beleza, aparentemente ele recarregou. Vamos dar um F5. Não recarregou? Deixa eu conferir por que não recarregou. Pessoal, esqueci de um detalhe. Ctrl X. Aqui a gente tem um include ou o exclude. Então você pode usar o include ou o exclude para excluir alguns endpoints da documentação. A gente vai usar o include. E agora a gente cola o asterisco. Agora sim vai funcionar. Vamos construir novamente. Beleza, não funcionou. Vamos parar a aplicação. E vamos subir novamente. De repente pode ser alguma coisa do tipo. Se falhar, então tem alguma coisa de errado com a nossa aplicação e a gente tem que conferir. E subiu a aplicação. Voltando, vamos dar um F5. E agora a gente tem mais endpoints além dos que a gente já conferiu. Então, pessoal, muitas vezes o DevTools vai te pregar peças. Então, às vezes ele não vai fazer o deploy perfeitamente. Não funciona exatamente da mesma forma que em uma aplicação Java. Agora a gente tem mais endpoints, então são vários, tem o Health que a gente já viu, esse Info, por exemplo, a gente tem esse Env, temos também, deixa eu conferir aqui, de métricas, temos o Mappings, eu vou mostrar alguns, depois você pode pegar e dar uma estudada e ver quais você pode se interessar. E temos também o Beans. Beleza, aqui no Env tem as informações de qual porta que a aplicação subiu, as configurações do Java, versão do Java, no caso 18, como vocês sabem, o Kotlin roda sobre o Java, o Class Path,
por aí vai. Todas as propriedades da sua aplicação estão setadas aqui. Então você pode conferir diversas informações da sua aplicação. Além disso, a gente tem o Mappings, que lista todos os endpoints da sua aplicação. Além dos endpoints do Actuator, tem, claro, o endpoint do Greeting. Vamos buscar por Greeting aqui. Aqui a gente tem o endpoint Greeting. E aí você consegue conferir quais propriedades esse cara recebe. Ó. O manipulador do Greeting é o Greeting Controller, ele retorna uma string, o predicado ou o path é Greeting, aqui tem o método de manipulação, né, que é o método Greeting Controller, Greeting, e todos os detalhes sobre o endpoint. Então a gente pode descer aqui e conferir mais coisas. Aqui a gente tem os beans, todos os beans que a nossa aplicação sobe para executar. Tem os beans default, né, do próprio Spring Boot. Dentre eles, os do Actuator. E também temos os beans do Greeting, que aqui está. Greeting Service. Se a gente descer aqui, Greeting Controller. E por aí vai. São só esses mesmos, Greeting Service e o Greeting Controller. Perfeito. Então, esse é o Actuator. Ele é bastante poderoso. Ao longo do curso a gente vai ver mais coisas sobre ele. Se você quiser estudar um pouco mais sobre o Greeting Controller, vou deixar esse link nos recursos. Basta você dar uma conferida. E aqui, como você adiciona ele ao projeto, a gente adicionou logo na criação do projeto, quando a gente selecionou a dependência do Actuator. E aqui, como você faz a mesma coisa no Gradle, os endpoints que ele permite, que são todos esses endpoints aqui, os IDs dos endpoints, como que você habilita o endpoints. Inclusive, existe o endpoint de desligar a aplicação. Então, você pode habilitar ou desabilitar ele também. Enfim, como alguns endpoints vão ser expostos, alguns são expostos como JMX, outros via web. Enfim, nem todos você vai conseguir acessar através do browser ou através do Postman. Então você precisa usar uma ferramenta JMX para acessar. Aqui estão as propriedades, aqui está o include, inclusive é aquela mesma propriedade que a gente setou lá. Aqui novamente mais algumas informações, se você quiser selecionar, eu só quero o health e o info, então você coloca separado por vírgula. E aí ele só vai mostrar eles. E aqui a mesma coisa. Eu quero que inclua todos, mas excluindo o env e o beans. É a mesma coisa que a gente fez no nosso application YAML. Só que aqui está como properties, né? Se eu setar aqui como YAML, ele já vai trocar aqui para YAML. E aí basta você copiar isso aqui e colar lá no seu YAML e conferir. Como você aplica segurança, então tem um monte de coisas que você pode adaptar na sua aplicação. Então recomendo que vocês deem uma olhada. Tem como você configura CORS, por exemplo. Diferentes configurações. Não vou entrar em todos os detalhes, a gente vai ver algumas coisas ao longo do curso, mas não vou entrar em todos os detalhes porque só esse cara já daria um curso completo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um detalhe, eu estava esquecendo de mencionar para vocês o seguinte: se você vier aqui no log, ele vai falar que está expondo 13 endpoints através do path Actuator. Então, a título de curiosidade, além do nosso path, que é o Greeting, ele também exibe esses paths do Actuator. Você pode estar pensando, poxa, Leandro, mas para que eu vou usar isso? Isso é utilizado para automação. A gente vai criar um novo serviço, que é o Spring Cloud Config Server, para armazenar essas configurações para a gente. Por que a gente precisa de um Config Server? Por vários motivos. Um deles pode ser por questões de segurança. Por exemplo, você não quer que todas as pessoas do time vejam informações que estão nas configurações. Às vezes são informações sensíveis e não é interessante que todo mundo tenha acesso. Ou, além disso, vai ficar mais complexo manter o projeto se eu tiver todas as configurações dentro do projeto, especialmente quando a stack for crescendo. No momento a gente tem apenas o Greeting Service. Mas à medida que isso expandir para mais serviços, isso tende a se tornar complexo. Como que a gente faz para lidar com isso? A gente vai criar um novo serviço, né? Antes da gente prosseguir, eu vou clicar com o direito sobre esse Resources aqui, porque ele não pegou automaticamente. Talvez se eu removesse o projeto e importasse novamente, ele conseguiria fazer isso. E vou vir aqui em Mark Directory as Resources. Ok.
a gente vai voltar para o navegador e vamos criar esse novo projeto. Mais uma vez, se a sua IDE está na versão paga ou se você está utilizando uma IDE que consegue se conectar ao Spring Initializer de forma transparente, você pode usar ela também. O que vai mudar aqui, pessoal, vai ser o nome do artifact. Erudio-config-server. Beleza, aqui no package eu vou remover isso daqui. Então essa página aqui, pessoal, vocês nem precisam fechar ela. A gente vai criar vários serviços seguidamente, então pode manter ela sempre aberta. Vai ser um projeto Maven, a linguagem vai ser Kotlin, versão do Spring Boot 3.0.0 M4. Se tiver saído a versão final do Spring Boot, você vai usar a versão final 3.0.0. Aqui vai ser BR com Erudio, o Group ID, o pacote BR com Erudio também. Artifact e name vai ser Erudio Config Server, empacotamento em jar, Java 18. A gente vai usar o DevTools. A gente vai remover esse web, aqui no caso a gente não vai precisar dele. O DevTools, como eu já comentei na criação do microserviço anterior, se você tiver problemas de performance com a sua máquina, remova ele e sempre pare e suba novamente a aplicação. O Actuator a gente vai manter e o Spring Cloud Config a gente vai trocar de Config Client para Config Server. Então eu vou remover esse cara, Add Dependencies, Config Server. Aqui, Spring Cloud Config Server. Adicionada a dependência, ele funciona com Git, SVN, HashiCorp e por aí vai. Então são essas três dependências que você precisa, essas duas obrigatórias, essa aqui opcional. Vamos clicar em Generate. Ok, ele já vai salvar aqui no diretório do código. Eu vou deixar esses caras como recursos para vocês, pessoal. Então, se tiver alguma dúvida, só baixar esse recurso e adicionar o projeto. Beleza, Erudio Config Server, Save. Vou mostrar na pasta. Vou expandir isso aqui. Vou abrir isso aqui, né? Melhor dizendo, né? Beleza. Vou mover para Spring Cloud Configuration and Actuator e vou soltar aqui dentro. Beleza? Extraiu aqui. Agora eu vou fazer o mesmo que eu já fiz anteriormente. Vou deletar os demais. Vou deixar só o source e o POM. Delete. Copio esse caminho. E a gente vai na IntelliJ. E agora a gente tem um problema, pessoal. Um dilema. Eu pensei o que seria mais interessante. E a gente não tem duas soluções boas. E talvez uma das únicas coisas que eu não gosto na IntelliJ seja isso. Não existe a possibilidade de você abrir vários projetos junto. Então ele vai abrir em uma outra janela. Ou você pode criar um módulo Maven. E aí também rompe com a ideia de microserviço. Porque você vai colocar o código junto. Vai agrupar o código. Então também não é uma boa. O que a gente vai fazer é abrir mais de uma instância do IntelliJ. Não é legal, mas é a melhor saída que a gente tem. Então eu vou abrir o projeto em uma outra instância. Open. E agora posso voltar aqui. Inclusive ele já pegou aqui, ó, Erudio Config Server. Seleciona esse cara. Ok. Ele abre uma nova instância do IntelliJ. Vai recarregar o projeto. A gente vai aguardar isso. Posso fechar esse pop-up aqui. Já importou. Dessa vez já foi mais rápido que o primeiro, né? Se a gente vier em Resources, a gente tem só o Application Properties aqui. E era isso. Vamos abrir o Startup. Então eu vou renomear esse cara. Shift F6. Startup. Enter. Select All para ele mudar no nome do arquivo e também mudar na classe teste. Ok. E agora sim. O Application Properties a gente vai trocar para Application YAML. Perfeito. Vou abrir o POM aqui também e mostrar para vocês. Ele tem praticamente nenhuma diferença para o anterior. A gente também precisa mudar a versão do Java para o 18. Isso aqui não é obrigatório não, pessoal. Se você quiser mudar, pode. Mas o Spring Boot 3 funciona a partir do Java 17. Mas eu vou preferir usar o Java 18 por ser a versão mais recente. Beleza, aqui tem as definições das dependências, né? O config server,
A dependência aqui é diferente. Se você abrir a outra instância do IntelliJ e descer aqui até config, DevTools, e aqui é Spring Cloud Starter Config, não Config Server. Então é diferente. Voltando, temos as mesmas 3 dependências do Kotlin, 2, né, na verdade, e o DevTools aqui. Perfeito. Então eu vou voltar aqui. O que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa fazer uma mudança gigantesca na nossa aplicação. A gente precisa abrir o startup e adicionar um @enable config server, segunda opção. E era isso, já está adicionado o config server. Além disso, pessoal, a gente vai mudar algumas coisas, né? A gente vai abrir o application YAML e vamos adicionar o server port. A gente não usou o server port no projeto anterior porque a gente subiu ele em uma porta padrão. Mas nesse caso aqui, a gente precisa subir em uma porta específica. Server.port, e aí ele sugere a 8080. No anterior a gente usou a 8080, né? Na real a gente setou a 8080. E o config server é uma convenção de que se coloque na 8888. Beleza, agora a gente vai definir o nome da aplicação. Shift F6, vou copiar isso aqui, cancel, e a gente vai definir aqui Spring Application Name, e era isso. Se a gente não tivesse o problema de ambiguidade de porta em uso, a gente nem precisaria criar isso aqui, seria opcional. Beleza, a gente já adicionou aqui no main a annotation enable config server. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em resources, new, folder, directory, né? E eu vou chamar esse directory de config. Ok. E agora, pessoal, a gente vai abrir o nosso application YAML do greeting service. Vou abrir aqui, main resources, application YAML, Ctrl C. Voltando para o config server, a gente vai colar esse cara aqui. E a gente vai criar diversos profiles para esse cara. Que na prática é um arquivo de configuração para o ambiente de dev. Ok. Vou expandir aqui. Ctrl V novamente. O próximo vai ser para perf. Add. Ctrl V novamente. O próximo vai ser prod. E por fim, vai ser o de QA, ou de teste. Perfeito, agora a gente vai customizar esses caras. O de dev vai devolver um Hello World. Isso aqui, pessoal, poderia ser qualquer propriedade da sua aplicação. Qualquer mesmo, qualquer propriedade que a sua aplicação recebe como configuração, você pode usar. O de perf vai ser um Olá Mundo em espanhol. O de prod vai ser um Ciao Mondo em italiano, e aqui é com O. E o de QA é Olá Mundo mesmo. Ok. Essas configurações aqui a gente vai manter apenas no microserviço mesmo. A gente não vai manter externamente, o resto a gente vai manter aqui. Beleza? Ok, então a nossa missão é expor esses caras em um servidor de configuração e depois usar eles no nosso outro microserviço. O que eu vou fazer? Clicar com o direito, Run, Startup, e a gente vai subir esse cara. E ele tem que subir na porta 8888, conforme a gente configurou aqui. A gente não setou o profile dele como local. A gente vai subir local primeiro, depois a gente vai mudar para o GitHub. Como que a gente faz isso? Posso fechar todos esses application YAML aqui e a gente vai modificar o application YAML do projeto, do config server em si. Para resolver isso, pessoal, no mesmo alinhamento de application, a gente vai adicionar uma nova propriedade chamada profiles. E aqui não é esse traço, aqui a gente passa a propriedade active, dois pontos, e aqui a gente especifica qual o profile que a gente vai usar, que é o profile native. O que a gente está dizendo para o Spring Cloud Config? A gente está dizendo que a gente está lendo isso local, dentro do próprio projeto, nos resources do próprio projeto. A gente não está indo
em um repositório remoto, buscar essas configurações. Beleza, agora a gente vai subir a aplicação novamente e eu acredito que agora vai funcionar. Ok, a aplicação subiu, está inicializada. Aqui ele fala que subiu a aplicação usando o Profile Native. E aqui as configurações DevTools, por aí vai. Tomcat. Ok, a aplicação subiu. Vamos no browser. E aqui a gente vai vir no 8888. Na verdade, eu vou abrir uma outra aba aqui, que a gente ainda vai voltar nesse Actuator mais algumas vezes. E aqui, pessoal, a gente vai passar qual environment que a gente quer usar, que a gente quer consultar. Por exemplo, o de QA vai devolver um Olá Mundo. O de Dev, o que o de Dev vai me devolver? Um Hello World. Ah, eu quero o de Perf. E aqui está o Olá Mundo em espanhol. O de Prod. Está o Ciao Mundo em italiano. Esse cara é usado para passar configurações, né? Então, a gente usou aqui cenários para internacionalização, mas poderia ser usado para qualquer propriedade da sua aplicação, que são diferentes em cada ambiente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai integrar o Spring Cloud Config Server, o nosso Config Server, com o Greeting. E ao invés de ler nas configurações dentro do próprio projeto, ele vai buscar remotamente. Ao contrário do que eu disse na última aula, antes a gente integrar o Greeting Service com o Erudio Config Server, a gente vai mover essas configurações daqui para o GitHub. Como que a gente faz isso? Vamos voltar para o navegador e vamos ao GitHub. Aqui no GitHub, vou criar um novo projeto, novo repositório, melhor dizendo, Repositories, New, e aqui eu vou dizer qual é o nome do repositório, que vai ser config-server, já tem um config server com esse nome, ms de microserviços e Kotlin. Beleza, esse é o nome do repositório, não vamos adicionar nada disso daqui e vamos clicar em Create Repository. Público, nesse caso é público, no seu caso pode ser que você tenha interesse em colocar como privado, e aí vai de cada caso. Beleza, vamos clicar em Create Repository, vou copiar esse link aqui, copiado, vamos para o desktop. Antes da gente prosseguir, eu acabei esquecendo de criar um readme, readme.md. Ok, comitado, e aqui está o nosso repo. Vou clicar em Code, copiar isso daqui e vamos para o diretório do código. Vou voltar aqui, esse cara vai ficar fora do código principal, né? Não pode ficar no mesmo código, tem que ser exclusivo para as nossas configurações, git bash here. Vou expandir aqui e git clone. Ok, clonei o código, posso fechar isso daqui, config server, microservices, Kotlin. Beleza, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar essas configurações que estão aqui, Ctrl C, e vamos colar aqui. Beleza, o nome desse cara é config, né? Mas a gente vai chamá-lo com outro nome. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai ter as configurações padrão e também vai ter as configurações default. Eu vou colocar o dev como default. Para isso, eu colo ele na raiz do projeto e chamo ele simplesmente de application. Enter. Beleza. Vou mudar o nome desse cara para o nome do serviço, que é Greeting Service. Esse nome aqui. Então, vou copiar Greeting Service. Voltando, F2, Ctrl V, e era isso. Agora, pessoal, eu vou abrir isso daqui no IntelliJ. Mais uma instância do IntelliJ. File, Open,
E aqui eu colo o caminho. Greeting Service, ok. E aqui está. Perfeito. Então, se eu precisar mudar alguma coisa, eu mudo por aqui. Adicionado. O que a gente vai fazer agora? O dev virou o default, né? A gente vai commitar isso daqui para o GitHub. Vamos voltar para o diretório. Aqui está o Greeting Service. Beleza. Então, eu renomeei para o nome do serviço que vai consumir essa configuração. Então, se tivesse mais, eu usaria dessa maneira. Clicou direito, git bash here. Vou expandir esse cara. Git status, git add. Antes de fazer isso, deixa eu acessar aqui o cd greeting service ls. Beleza, é isso mesmo. Vou voltar no diretório e aí assim a gente vai commitar git add ponto e a gente vai definir a mensagem git commit menos, antes vou limpar isso daqui para ficar mais fácil de ler, menos "m", e aqui eu defino qual a mensagem adding configuration files. Ok, enter, git push, Ctrl L novamente, voltando para o browser, vamos ver se as nossas configurações estão realmente online. E aqui estão as configurações do Greeting Service. O default ele não subiu. Vamos conferir por quê, né? Git status. A gente não commitou o application YAML anterior. cd ponto git add ponto. Vamos repetir o commit e o push. Ctrl L antes. Agora sim, subiu todos os arquivos que a gente precisa, estão no GitHub. Recarregando, aqui está o Application YAML. Esse é o mesmo de dev, né? Aqui está ele. E aqui estão os demais. Perfeito, pessoal. Agora a gente vai copiar esse caminho aqui. Na verdade, aqui, né? Copio esse link. E a gente vai configurar o nosso config server para consumir isso remotamente. Voltando ao config server, eu vou deletar essa configuração, essa pasta de configuração aqui. Isso aqui não vai ser versionado, não se preocupe, porque só você acessar o config server vai estar lá. Beleza. Removi. Agora o que eu preciso fazer é voltar aqui no application YAML da aplicação do config server e ajustar ele. Agora não vai ser mais native. Esse profile native vai ser removido. A gente vai vir aqui e vamos adicionar o cloud config. Depois do config a gente vai adicionar o server. Qual é o server? A gente passa a URI do server e a gente cola o caminho completo até o nosso repositório, que é o endereço no GitHub. Perfeito. Se o seu GitHub for privado, existe o seguinte: você pode adicionar um username, dessa maneira aqui, e aí você adiciona o username aqui. E eu posso fazer o mesmo com a senha. E aí você passa o password aqui também. Além disso, pessoal, em versões anteriores do Spring Boot, eu vou te explicar isso aqui, porque se estiver dando manutenção, você pode ter esse problema. É porque houve uma mudança da branch padrão do GitHub e da maioria dos repositórios Git de master para main. Então, pode ser que você precise especificar default label como main, ou também se você estiver usando uma branch diferente. Então, você pode usar dessa maneira aqui. Eu vou comentar porque a gente não precisa disso. No nosso caso, é público. Beleza. Aqui também. E era isso. Então, a gente define essas configurações. Agora, pessoal, o que a gente precisa?
o nosso Greeting Service, as nossas configurações estão dentro do repositório. Deixa eu abrir aqui no pacote Greeting Service, ou melhor, dentro da pasta Greeting Service. Então vou copiar isso daqui, vamos voltar e a gente vai definir em qual paths que ele vai buscar. Search Paths, não precisa desse git aqui, Search Paths, beleza. E aqui você passa, entre aspas simples, o Greeting Service. E é isso. Dessa maneira que ele já vai consumir remotamente. Beleza, vou copiar esse nome aqui. Vamos reconstruir a aplicação, que eu acredito que o próprio Spring Tools vai conseguir recarregar. Clico no martelinho aqui. A aplicação falhou ao inicializar. Pessoal, antes do server, aqui eu preciso adicionar o Git. Realmente eu precisava adicionar o Git. Beleza. Vamos jogar isso aqui para cá. Search Paths até aqui. Beleza. Mais uma vez, vamos ver se o DevTools consegue subir por si mesmo ou se a gente precisa reinicializar a aplicação. Aparentemente ele não conseguiu se achar novamente. Não, conseguiu. Ou não. Não conseguiu se achar. Na verdade a aplicação morreu, né? Vamos subir de novo. Agora sim, ele inicializou. Se eu voltar aqui, ele vai dizer que subiu a aplicação usando o Java 18. Não tem nenhum profile setado. Eu posso setar profiles, a gente vai ver isso mais adiante. Como não tem nenhum profile setado, ele vai pegar a propriedade default. Ou seja, ele vai pegar a propriedade de dev. Se a gente voltar para o browser e testar os nossos profiles que a gente testou anteriormente, as URLs agora mudaram. Por que mudaram, pessoal? Porque agora não é mais Application Prod Default, é Greeting Service Default, o nome do serviço, né? Beleza? Greeting Service Default, e aqui está o Hello World. Se eu colocar QA, Olá Mundo, e aqui Hello World. Se eu colocar Dev, ele vai trazer o mesmo que o default, que é o Hello World e Hello World. Então ele mostra sempre o default aqui e a configuração que a gente passou logo acima. Beleza. Perf, Olá Mundo e Hello World em espanhol. E por último, acho que é prod, né? São só essas que a gente tem. E aqui ele me devolve Tchau Mundo e Hello World. Perfeito. Então o nosso config server está funcionando. Ele está buscando as configurações remotamente. E agora sim, na próxima aula a gente vai juntar os dois, né? A gente vai configurar o Greeting Service para consumir essas configurações que estão definidas no GitHub. Até o momento a gente já criou dois microserviços, o Greeting Service, que devolve um Hello World em 4 idiomas, a gente está customizando isso, e criamos também o Config Server, que lê essas configurações de como vai ser devolvida a resposta ao Hello World através de dados que a gente configurou no GitHub, através de arquivos de configuração definidos no GitHub, melhor dizendo. Aqui estão eles. Inclusive a gente tem que adicionar um gitignore para os arquivos do IntelliJ nesse cara, para não subir, que ele subiu isso aqui do IntelliJ. Mas beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente já tem os arquivos de configuração aqui do Greeting Service. Temos o Erudio Config Server acessando o GitHub. Agora a gente precisa vir no Greeting Service e tirar isso daqui e passar a consumir remotamente. Então ele tem que consumir, além desse application YAML, ele também tem que buscar configurações remotamente. Para fazer isso, a gente vai descomentar o que a gente tinha comentado lá no início. Ctrl Shift barra, beleza? Quando eu faço isso, ele me sugere atualizar o Maven. Maven atualizado. Posso fechar isso daqui. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer?
a gente vai definir as configurações. Application YAML, beleza. Abaixo de Greeting Service, na verdade a gente pode remover isso aqui, porque ele também vai pegar remotamente, né? Vou deletar. E agora a gente vai definir a configuração. Config import, essa propriedade aqui. Beleza. O que a gente passa nesse config import? A gente vai passar optional, config server, e a gente passa a URL do config server. Qual é a URL do config server, pessoal? A gente está subindo o config server local, então a gente passa esse caminho aqui, ó. Ctrl C, colo aqui, até o barra. E era isso. Agora, pessoal, se eu recarregar a aplicação, ela está em execução no momento, vamos ver se ele vai conseguir se achar. Então, vou fazer novamente o build, e aí ele tem que pegar o profile e vai mudar no browser. Então, está recarregando, vamos aguardar. Ok, deixa eu expandir aqui. Subiu normalmente. Agora, às meio-dia e 10. Então, está funcionando. Vamos voltar para o navegador. E aqui no navegador, pessoal, a gente tinha o greeting devolvendo um olá mundo, pegando daquela configuração, né? Ele tem que devolver um hello world, porque agora ele está recuperando essa informação do profile de dev, ou do profile default, né? Que a gente não definiu nenhum profile, então ele vai trazer o default. E ele devolveu um null. Por que ele devolveu um null, pessoal? Vamos investigar por que ele me devolveu um null. Vamos voltar no config server aqui. Erude config server. Aqui falta um asterisco após o greeting service. Beleza, é isso. Vamos subir novamente o config server. Beleza, subiu. Então os dados teoricamente foram recarregados. Beleza, vamos voltar para o greeting service. Talvez seja necessário reinicializar, talvez ele simplesmente não carregou corretamente, né? Então vou parar a aplicação, subir de novo, porque daí ela recarrega totalmente. E aí a gente garante que não foi nenhum reload que não foi feito apropriadamente. Beleza, vamos conferir aqui. E aqui ele fala que não tem nenhum perfil ativo, então ele pegou o profile default e ele obteve as configurações do servidor tal. Aqui ele fala o environment e os profiles, né? Ele pegou do greeting service. Beleza, então vamos para o browser de novo e vamos conferir se agora ele vai conseguir pegar essas informações. Ok, e agora ele me devolveu um hello world. Então pode ser aquele asterisco que a gente esqueceu. Uma coisa muito comum e que nos toma bastante tempo quando a gente esquece um único caractere. E além disso, pode ser que não tenha sido carregado apropriadamente o config server. Como que a gente troca esse hello world aqui para diferentes profiles? Eu quero usar o de QA, eu quero usar o de dev, eu quero usar o de produção, enfim, diferentes. Eu não quero usar especificamente esse. Bom, pessoal, é bem simples. Vamos voltar para IntelliJ, para o Greeting Service, minimizar isso daqui. Um outro detalhe também que eu esqueci de comentar é que, dependendo da versão do Spring Cloud que você estiver utilizando, pode ser que você encontre esse application YAML das aplicações como bootstrap.properties ou bootstrap.yaml. Nas versões anteriores, você tinha que mudar o nome do arquivo para dizer que estava usando o config server. Então tem essa curiosidade. Eventualmente você pode manter algum código e encontrar isso. E se você vê um bootstrap.yaml ou .properties, é para isso que ele serve. Perfeito. Abaixo de config, a gente vai adicionar também um cloud, mesmo alinhamento de config, né? Cloud config.profile. E aqui a gente vai setar o profile. Quando eu não defino essa propriedade, ele pega o default. Então a gente vai setar agora diferentes profiles. Vamos setar, por exemplo, o profile de QA. Então, QA. Beleza. Salvo. Vamos ver se o DevTools consegue recarregar automaticamente.
e ele recarregou, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Foi agora, meio-dia 18, agora é meio-dia 18. Beleza. Então, ele obteve o profile de QA. Perfeito. Voltando para o navegador, o de QA é o Olá Mundo. Beleza, eu quero pegar outro profile, eu quero usar o perf. Então vamos voltar para o IntelliJ e agora a gente vai testar no perf. Mais uma vez, buildar o projeto, Ctrl End. Beleza, e aqui está, ele usou o profile de perf. Perfeito, vamos para o navegador de novo. E aí está, Olá Mundo, em espanhol. Falta o último profile que a gente ainda não testou, que é o profile de prod. Beleza, subindo novamente. Perfeito, voltando aqui, pegou as configurações de prod e é isso, está funcionando. Voltando para o navegador, vamos atualizar de novo e agora está Tchau Mundo. Perfeito, pessoal. Só que tem um pequeno problema nisso aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber isso ou não, mas é o seguinte. Toda vez que eu mudo a configuração, ou mudo o profile, ou se eu mudar a configuração lá no config server, eu teria que subir todos os clientes que acessam o config server para que ele recarregue essas propriedades, ou não irá funcionar. Como resolver isso? Como atualizar a informação sem precisar derrubar a aplicação, sem precisar derrubar os clientes e subir novamente? Porque eu não sei se vocês sabem, quando eu faço build aqui, o DevTools em background faz o seguinte, ele cria uma nova instância e derruba a anterior e sobe novamente, fazendo assim um live reload, sem precisar parar a aplicação. É mais rápido um pouco. Agora, se eu subir aqui de novo, ou clicar nessa opção aqui, ele vai atualizar a aplicação, vai parar e subir de novo, que não é o nosso caso. E a gente não quer fazer isso nos nossos microserviços. Para permitir que as configurações sejam alteradas dinamicamente sem precisar parar a aplicação, o que a gente precisa fazer? Vamos voltar aqui no Greeting Service. Vou abrir o arquivo de configurações, que é esse Greeting Configuration, e eu vou adicionar um @refresh scope. Beleza, dessa maneira eu posso atualizar essas propriedades em runtime sem precisar parar e subir novamente a aplicação. Apenas isso que eu preciso fazer. A aplicação está em execução. Para evidenciar isso, vou parar a aplicação e subir novamente. Se eu acessar o Greeting, ele vai me devolver o Tchau Mundo. E agora a gente quer mudar esse tchau aqui para outra coisa. Como que a gente faz isso? Vamos no Greeting Service, no Config Server, na verdade. Vou abrir aqui o script de prod. E eu vou mudar isso daqui para Pronto Mundo. Beleza. Agora o que a gente faz? A gente vai commitar essas configurações. É isso mesmo, estamos no diretório do config server, git status, que o arquivo modificado foi o de prod, Ctrl L, e a gente vai commitar. Você pode dar um git add ponto, ou pode digitar o git commit -a-m e a mensagem. Ok, git push, feito o push, vamos voltar para o browser, e se eu voltar aqui, a gente tem o prod, que foi alterado 19 segundos atrás. Abrindo aqui está Pronto Mundo. Perfeito. Agora é só voltar aqui e recarregar. Bom, Leandro, mas continuou Tchau Mundo. O que está acontecendo? Bom, pessoal, simples. Não é simplesmente mudar isso daqui que eu vou fazer as propriedades serem recarregadas. O que eu tenho que fazer além disso? Aqui no Actuator, vamos procurar aqui por refresh. Aqui está, tem um endpoint de refresh que eu posso acessar e dessa maneira eu peço a aplicação para recarregar essas informações. Vou clicar sobre ele, só que quando eu tento acessar, ocorre esse erro. Por que acontece esse erro? Porque esse método não é suportado através do método get. Eu preciso usar
o método POST para consumir esse cara, ou não vai funcionar. Se você já conhece REST, você sabe o que eu estou falando. Se você não conhece, a gente falou sobre isso na sessão de review ou de nivelamento. Beleza, então como que a gente faz para alterar? Copio esse caminho aqui, uso uma ferramenta como o Postman e faço o seguinte. Abro uma nova requisição para lá e executo uma requisição. Claro, não posso usar o GET ou vou ter o mesmo erro. Então, seleciono aqui, Send. E aqui ele disse as propriedades que foram alteradas. Greeting Service, Greeting. Perfeito, posso minimizar. Voltando ao Greeting, tá? Tchau mundo. Se eu atualizar, tem que mudar para pronto mundo. E é isso, pessoal. Está funcionando. É dessa maneira que você atualiza as informações em tempo de execução. E isso é muito importante se você quiser implantar Live Reload na sua aplicação. Um detalhe que para permitir isso, você tem que permitir que o endpoint de refresh esteja habilitado. A gente definiu isso nos arquivos de configuração, né? Então, voltando aqui no config server, aqui está o management endpoints como permitindo todos, né? Então, no mínimo, você precisaria permitir o refresh aqui, o endpoint de refresh, ou tantos quanto você quiser. Por exemplo, o env, enfim, você vai especificar aqui. No nosso caso, foi possível porque a gente está permitindo todos. Mas no seu caso, você vai estudar qual é o mais adequado e vai permitir apenas aqueles que você achar interessante. Ou se você estiver estudando, pode deixar todos também. Enquanto você está estudando, você pode ir conhecendo cada um deles. O que eu recomendo é pegar aquela documentação que eu já passei para vocês. Deixa eu voltar aqui. E dar uma olhada em cada um deles, ver para que serve cada um deles e gerenciar de acordo com as suas necessidades. Beleza? Então é isso. Dessa forma, a gente aprendeu como atualizar as configurações de uma aplicação em execução sem ter que pará-la. Fala Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de Spring Boot da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático, cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades no mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com Java, Spring Boot, Spring Data, Postman, segurança com Spring Security, Docker, Kubernetes, Maven, relatórios com Jasper Reports, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, AWS, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Mahang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Que você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com JUnit 5, Mockito, Hash Assured e Test Containers, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão,
e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com o desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem Spring Boot, Java ou até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails, Python e ASP.NET. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir seu dinheiro de volta sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem primeiro. Não perca tempo e venha aprender comigo no curso Spring Boot 2025. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula.